I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Que bom a gente começar o ano agradecendo ao Senhor e louvando. É maravilhoso a gente poder se reunir como comunidade logo no primeiro domingo do ano, e eu desejo a você que realmente seja um feliz ano novo, esse ano de 2019 seja muito abençoado e a gente possa juntos caminhar ao longo dos próximos dias, meses, e fazer dessa caminhada uma caminhada cheia de bons frutos. E é a respeito disso que a gente vai conversar hoje. A gente começa essa série, Eu Tenho um Sonho, diálogos sobre a utopia de Martin Luther King. Essa é a série que começa hoje, então, Eu Tenho um Sonho. Série que vai acompanhar a gente ao longo do mês todo de janeiro e a primeira semana de fevereiro. E a gente vai poder, então, refletir a respeito de vários temas importantes. E a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês nessa noite é: qual é o seu maior sonho? Qual que é o seu sonho? O seu grande sonho? Talvez o grande sonho para esse ano, talvez um sonho que vai mais a longo prazo. Pensa um pouco aí, não vai dar para você agora ficar meditando muito, mas talvez você consiga resgatar isso e começar a refletir. E em casa você pode terminar essa reflexão. Uma pesquisa que foi feita pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e o portal de educação financeira Meu Bolso Feliz, ela fez um levantamento de quais seriam os sonhos dos brasileiros, os nossos sonhos. E a primeira coisa que aparece é a casa própria. Tanto que eles nem colocaram isso como uma das opções lá de respostas, e ela sempre aparece em primeiro lugar. Brasileiro, nós temos o grande sonho de ter a nossa própria casa, de ter a casa própria. Isso ainda é um grande sonho para nós. Segundo lugar, viagem internacional. Todo mundo quer ir conhecer o Mickey, ou sei lá, a Torre Eiffel. Tem esse sonho de conhecer o exterior. Terceiro lugar, viagem nacional. Depois que conheceu o estrangeiro, aí vamos então conhecer o Brasil. Quarto lugar, o carro. O brasileiro é apaixonado por carro, nós somos apaixonados, principalmente alguns do sexo masculino que tem aí vontade de ter carros vermelhos importados. Nem vou falar a marca aqui porque ninguém está me pagando para isso, né? Mas em quinto lugar, viagens de fim de semana. E para isso tem que ter o carro, né? Por isso que o quarto está acima desse quinto sonho. Cirurgia plástica em sexto lugar, veja só, a estética é algo fundamental e aparece atrelada aí ao sétimo sonho, que são tratamentos estéticos, que tem relação à pele, a spa, a massagem.
Eletroeletrônicos aparece em 8º lugar. Todo mundo quer um tablet, um celular novo, um smartphone, um notebook, uma geladeira, um liquidificador vermelho novo, e aí por aí vai, né? Cada hora é um desafio que a gente tem um sonho, né? Dentro de casa ou no trabalho. E por último, a academia, que não tem nada a ver com a universidade. A academia é essa de fazer exercício mesmo. É malhar e ficar mais forte, ficar mais bonito, mais saudável. Então tá aí uma lista impressionante, não sei se bateu com a sua, né? E eu, lógico que também sou curioso, postei nas redes sociais nessa semana a mesma pergunta: qual é o seu maior sonho para 2019? Recebi muitas respostas interessantes, muitas coisas interessantes aqui, e vou colocar algumas para vocês. O primeiro que aparece aí é o emprego na minha área, alguém falou. A família, o sonho é eu ter uma família, ou então amar o próximo, ver o nascimento do meu filho, da minha filha. Hoje nasceu a Isabel, alguém já realizou o sonho, logo no comecinho do ano, Isabel, filha do Flávio e da Camila, que nasceu hoje pela manhã. Servir ao próximo com toda alegria e disposição, olha só. Terminar minha casinha, o sonho da casa própria não morreu, viu? Sonho de padaria, esse apareceu 2 vezes, eu resolvi colocar. Eu achei que era piada, que era brincadeira, mas como apareceu 2 vezes, eu resolvi colocar. E aí apareceu também tomar café com o Túlio. Eu falei, deve ser comendo o sonho da padaria, né? Só pode. Apareceram muitas coisas, ser feliz, ser uma serva melhor para Deus, que seja um ano de paz. E é por isso que a gente vai conversar a respeito disso hoje, mais especificamente sobre a utopia da igualdade. O assunto que aparece no discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King, e esse é o seu discurso mais famoso, que foi proferido em 28 de agosto de 1963, em Washington. Mas quem que é o Martin Luther King? Quem é esse homem emblemático, famoso? Primeira coisa que a gente destaca é que ele era um homem de fé. Um homem que era discípulo de Jesus, pregador do Evangelho, pastor batista, um homem fantástico, que não só acreditava na ressurreição do corpo espiritual, mas também na difusão social das ideias, dos seus ideais, em nome dos quais ele vivia e pregava. E isso fez toda a diferença, porque não era só um discurso, não era só um grande e belo discurso, mas estava atrelado a uma prática, a uma vida dedicada às causas que ele lutou enquanto esteve aqui. Inclusive, foi premiado por isso. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em razão dessa forma pacífica de lutar pelos ideais de igualdade nos Estados Unidos. E esse seu discurso e essa sua mensagem se espalhou e acabou rompendo as barreiras e extrapolou aquilo que seria as fronteiras do seu país e atingiu a todos nós. O destaque é que em 1963 ele liderou a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas lá em Washington. Ali ele discursou o famoso Eu Tenho um Sonho, contra o racismo, contra abusos, contra várias coisas, pregando de forma não violenta, que fosse de modo pacífico a busca por uma vida harmoniosa, uma convivência, uma sociedade onde brancos e negros poderiam viver harmoniosamente. Ele era um homem fantástico, de oratória, que era espetacular, e vocês viram um trecho agora do discurso dele aí, na vinheta de abertura, mostrando o quanto ele empolgava e quanto ele mobilizava pessoas. Né? Mas eu sei que a pergunta que está aí na sua mente, enquanto eu estou falando, é racismo, Túlio, esse negócio, será que não está meio fora? Será que já não passou? Né? A gente está falando aqui sobre Martin Luther King, que dia 14 de janeiro completaria 90 anos, e é por isso que a gente decidiu fazer essa série, para celebrar os 90 anos que ele faria se estivesse entre nós. Mas será que já não ficou muito para trás? Alguns estudiosos famosos, brasileiros, sociólogos,
dizem o seguinte: Florestan Fernandes e Ottaviani, os dois escreveram praticamente a mesma coisa, dizendo que o brasileiro não tem vergonha de ser racista, mas tem vergonha de se dizer racista, dizer que são racistas. Os brasileiros não têm vergonha de dizer que existe racismo no Brasil, mas que sim, eu sou racista. Isso o brasileiro não tem coragem de afirmar. Eu sei que você está olhando para mim e falando, esse pastor, teólogo, sociólogo, Túlio, isso é conversa de cientista social, de cientista político. Mas veja, uma pesquisa foi realizada no início dos anos 2000, 93% dos brasileiros reconheceram que existe preconceito racial aqui no nosso país. 87% deles nunca sentiram tal discriminação. Foi com meu tio, com meu vizinho, com um amigo, com qualquer pessoa conhecida, mas não comigo. Estranho. Estranho, porque as estatísticas não batem. Parece que não encaixa. E é óbvio que isso, por detrás disso, há um problema muito mais profundo, que é a desigualdade socioeconômica. Daqueles que ganham menos de um salário mínimo, dizem as estatísticas, 63% são negros e pardos, e apenas 34% são brancos. É uma discrepância muito grande. Dos brasileiros mais ricos, 11% são negros ou pardos, e 85% são brancos. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está estranha. A ONU diz que o Brasil é o 8º país do mundo com maior índice de desigualdade social e econômica. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa acontecer. Parece que aquele discurso ainda faz sentido. Eu acho que se o Martin Luther King estivesse aqui no nosso país hoje, ele diria, a gente precisa fazer alguma coisa. Qual que é o nosso sonho? Eu tenho um sonho de ver esse quadro mudando. O censo de 2010 diz, dos 16 milhões de brasileiros vivendo em extrema pobreza, 4,2 milhões são brancos e 11,5 milhões são pardos ou negros. 72% dos mais pobres são negros ou pardos. Perceba. Às vezes a gente não se dá conta porque não atinge a gente, porque está distante da nossa realidade. Mas isso é um fato. O nosso país enfrenta um grande abismo nessa questão. Uma pesquisa que foi realizada em 2015 diz que negros ganharam, em média, 59,2% menos do que os brancos. E isso não pode acontecer. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, diz que o percentual de negros assassinados no país é de 132% maior que o de brancos. A gente fica sem fôlego, a gente fica pensativo, reticente. E agora? Mas tem mais. E eu estou fazendo questão de colocar bastante informação para a gente tomar pé da realidade mesmo. 64% dos presos no Brasil são negros. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. 55% dos presos são jovens, considerando a faixa de até 29 anos. 18% não teve acesso ao ensino médio. E 28% das ações aguardam julgamento, numa justiça lenta, tarda e muitas vezes falha. Esse é um quadro que mostra que existem consequências muito graves da desigualdade social e econômica no nosso país. A pobreza, a miséria, a favelização são consequências, né? A fome, que é gerada a partir dessa desigualdade, a desnutrição, a mortalidade infantil, o aumento das taxas de desemprego, grandes diferenças entre classes sociais, a marginalização de uma grande parte da sociedade. E isso deve ser um problema para nós, deve nos incomodar. Porque não só porque atrasa a economia do nosso país e aí nos atrapalha, mas porque tem gente morrendo, tem gente sofrendo e é pertinho da gente.
é ao nosso lado, é na nossa cidade, é no nosso bairro, é no nosso país. Com isso, um ciclo vicioso se retroalimenta. A violência aumenta, a criminalidade aumenta, o sistema carcerário vai inchando. Existem outras desigualdades, para você não achar que eu estou focando só nesse assunto. Existe até a chamada desigualdade digital, a desigualdade com deficientes, a desigualdade de oportunidades, desigualdade de formação e informação, desigualdade de classes, por aí vai. E é sobre isso que nós vamos dialogar hoje aqui. A ideia da série não é falar sobre Martin Luther King, mas dialogar com o discurso de Martin Luther King, trazendo a sabedoria bíblica para esse diálogo. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos mergulhar na carta de Tiago e conversar um pouco sobre esse assunto. Quem era Tiago? Vamos contextualizar um pouco aqui. Tiago, conhecido como irmão de Jesus, conhecido como Tiago o Justo. Alguns o apelidaram, inclusive, de joelhos de camelo. Já viu um joelho de camelo? Você viu, né, Edgar, recentemente? É feio, né? Joelho de camelo, porque de tanto orar, de tanto se ajoelhar, de tanta busca pela vontade de Deus, o joelho dele ficou marcado. Então eles apelidaram o Tiago de joelhos de camelo. Mas além de todas essas características, de ser um homem muito piedoso e ser irmão de Jesus, o que já é bastante coisa, um homem justo, Tiago também foi líder na igreja de Jerusalém no primeiro século, a igreja que estava nascendo, e escreveu então uma carta para as igrejas que estavam sofrendo com a perseguição e que culminou essa perseguição numa diáspora, a primeira diáspora da igreja cristã, e a gente vê esse relato no livro de Atos detalhadamente. Ele escreveu essa carta por volta do ano 50 depois de Cristo, e ela chega até nós com um tom de sabedoria, e até por isso essa carta é chamada por muitos estudiosos de Provérbios do Novo Testamento, como se ela fosse um livro de sabedoria, mas também, além disso, uma carta que nos encoraja, que nos exorta, que nos orienta. Traz um tom muito forte, pastoral, para o nosso coração. Se você estava aqui no domingo passado, o último domingo do ano, você pôde acompanhar a leitura e uma conversa com o pastor Renato sobre o primeiro capítulo dessa carta. Mas se você não estava aqui, você perdeu, porque nós não gravamos e ficou perdido na história lá em 2018, para quem estava. Mas eu incentivo você a ler o primeiro capítulo, se você não estava aqui, para você abastecer o seu coração, porque traz palavras de encorajamento, palavras de cura para o coração. E Tiago começa essa carta abastecendo o coração daqueles que estão sofrendo com a perseguição. A igreja está recebendo o ataque, sendo perseguida. E aí, a partir do capítulo 2, que é onde a gente vai aterrissar agora, a gente vê Tiago começando a dar uma orientação mais prática, que é bem o estilão de Tiago. Ele, muito parecido com Jesus, gostava de usar metáforas e analogias a partir da natureza, mas com uma linguagem bem prática, bem objetiva, bem sem rodeios, indo direto ao ponto e dizendo o que tinha que ser dito. E ele diz, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Para quem que ele escreveu essa carta? Ele escreveu para todos, ricos, pobres, para todos nós, para aqueles daquela época e para nós que estamos aqui hoje. Então, vamos entrar aí no capítulo 2 e mergulhar nesse assunto um pouquinho. Ele diz, meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorecimento a algumas pessoas? E aqui Tiago já toca na questão, talvez a questão central para aquele contexto, e pode ser que seja para nós também aqui. Ele está proibindo que as pessoas se respeitem apenas com base em exterioridades.
Porque Deus não trata as pessoas assim. Deus não olha o exterior. Ele não faz diferença entre etnias, entre culturas, costumes, classes sociais, grau de escolaridade, altura, peso. Deus olha para o interior, para o conteúdo do coração. E Ele está nos confrontando aqui. E você? Como vocês estão lidando? Será que vocês estão favorecendo algumas pessoas e deixando outras de lado? Fazendo acepção de pessoas? Será? Ele dá um exemplo. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, fedorentas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre: fique ali em pé, ou sente-se no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Nós não devemos nos sentir melhores do que qualquer outra pessoa, muito menos favorecer algumas e não a outras, porque são famosas, porque são ricas, porque são poderosas, e desmerecer alguém que é pobre, humilde, mal vestido, mal cheiroso às vezes. Porque vocês desprezam alguns, discriminam. Vocês estão agindo mais ou menos como aqueles juízes que estão aí entre vocês, guiados por motivos perversos. Os juízes da época a quem Tiago está se referindo aqui são gente rica e corrompida por uma cultura pecaminosa romana, que usurpavam muitas vezes o poder dos juízes que eram, de fato, juízes para legislarem em causa própria e se beneficiarem. E Tiago está perguntando: vocês querem ser mais parecidos com esses? É isso que vocês estão buscando? Será que no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa atitude, existem pessoas que a gente mostra um certo favoritismo? São ricos, gente parecida com a gente. Há pessoas que você e eu às vezes costumamos olhar de cima para baixo, assim, aquele olhar altivo e meio que snob, preconceituoso. Será? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Ouçam, ele diz. Deus escolheu as pessoas simples. E aqui eu lembro de Jesus, que se ajuntou a um grupo de homens simples, pescadores, iletrados, e desses e muitos outros, numa grande multidão de gente simples, transmitiu a mensagem, e a mensagem chegou ao coração desses. E por meio dessas pessoas, essa mensagem se multiplicou e chegou ao nosso coração. Parece que o coração de pessoas simples, pobres, humildes, está aberto para o que Deus tem a fazer. Agora o nosso coração, ricos que somos, sim, porque nós somos ricos, o nosso coração, ele é mais difícil de abrir espaço para o que Deus quer fazer. E Tiago está falando exatamente isso. Aquele que se abre, o simples, esse é o herdeiro do reino de Deus. Mas vocês desprezam os pobres. Nós muitas vezes fazemos isso. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais, e aí que ele fala assim: vocês só tomam pancada desse pessoal que é mais rico que vocês. E mesmo assim vocês querem se tornar mais parecidos com eles, se aproximar mais deles. Vocês trabalham e suam a camisa para ganhar dinheiro,
para comprar coisas para ficarem parecidos com eles. Vocês valorizam o que eles valorizam, é isso? É isso. Paulada na nossa cabeça, como disse a Marcinha hoje, para mim. Paulada na nossa cabeça. Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam. E aqui o que Tiago está falando? Está falando da perseguição. Está falando da forma como os cristãos eram tratados. Cristão não era um elogio, não era um nome gostoso de ouvir naquela época. Quando alguém era chamado de cristão, você é cristã, você é cristão, lá vem o cristão, o pequeno Cristo, o mini Cristo. Era uma tiração de sarro, era algo que não era agradável de se ouvir. E vocês estão se aproximando dessas pessoas? Não são essas pessoas que estão zombando da sua fé? Zombando do seu Deus, que perseguem a sua fé, que estão acabando com o projeto? Pois sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Vocês, quando obedecem, vocês estão obedecendo aos princípios que Deus estabeleceu, que são princípios de liberdade. Às vezes a gente olha para os mandamentos de Deus e fala, puxa, que pesado, tem que obedecer, puxa, não pode isso, não pode aquilo outro. A gente não percebe que Deus criou a lei para nos preservar, para nos proteger. Sim, são palavras de liberdade. E essa lei, quando bem obedecida, ela é vida. Ele diz, resumindo, ame seu próximo como a si mesmo. Quem disse isso mesmo? Jesus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame ao Senhor. Em primeiro lugar, ame a Deus. E em segundo lugar, ame o seu próximo como você se ama. Está aí a chave para os nossos desafios começarem a se desenrolar nesse ano. Mas o texto continua. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Ou seja, desobedeceu uma lei, já está pecando, já está errando. Não tem essa que na nossa cultura a gente pensa, eu vou fazer bastante coisa boa para compensar as coisas ruins que eu fiz. E aí no final a balança vai dar aquela equilibrada. É assim que a gente pensa, né? Assim que pelo menos as nossas avós, os nossos avós nos ensinaram que a vida é. Faça bastante caridade, bastante obra, bastante ação social, porque aí Deus vai gostar mais de você. Deus vai te perdoar, vai anular as pisadas na bola que você dá. Mas se você desobedece uma parte da lei, já é culpado de desobedecer. E desobedeceu tudo. Estamos lascados. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei, que os liberta. Aqui ele dá esse exemplo claríssimo de que não adianta, se você obedece a um mandamento, mas tropeça no outro, já transgrediu a lei. Mas quando a gente busca obediência e faz aquilo que Deus quer, isso nos liberta. Isso nos deixa leves. Tiago interpreta aqui o pecado do favoritismo como a transgressão de um mandamento. É disso que ele está falando. Ou seja, quando a gente discrimina alguém por ser pobre, por ser negro, a gente está indo contra a lei de Deus. E isso deve ser algo que nos afete, que nos incomode, que nos
faça refletir. Último verso desse trecho. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. E como a gente gosta dessa palavra. Eu quero misericórdia. Eu quero ser alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus. Mas será que eu tenho agido com misericórdia, com bondade? Alguns de nós passaram de 2018 para 2019 com o coração endurecido e não perdoamos aqueles que nos fizeram mal, da família, do trabalho, da vizinhança. Coração humano, por natureza, se fecha facilmente, se endurece. Que o pecado que está dentro de nós, que vem de fábrica, desde que a gente nasceu, nos leva a esse caminho naturalmente. Esse é o nosso piloto automático. Mas se a gente for misericordioso, diz Tiago, haverá misericórdia quando a gente estiver diante do Senhor. A gente precisa se abrir e ser misericordioso, e liberar perdão, e pedir perdão a Deus, a pessoas, e agir com misericórdia. Não dá para a gente passar por alguém e não se importar, fazer de conta que não é comigo, que não é para mim. É para você sim, é para nós. Apareceu alguém precisando de ajuda, é com você. Não olha para trás falando, Deus, e aí, quem que vai resolver isso aqui? Sou eu, é você. 2 lições que a gente pode tirar desse texto, profundas. A utopia da igualdade é possível quando nós mudamos o nosso comportamento. Sem mudança de comportamento, 2019 vai ser uma cópia barata de 2018. Um xerox da péssima qualidade. O texto diz, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos, motivações erradas que levam a atitudes erradas, comportamentos perversos motivados pelo pecado. É disso que Tiago está falando. O nosso comportamento muitas vezes é guiado por esse tipo de caminho. Perceba o seu dia a dia. Os motivos às vezes não são os mais nobres, os mais justos, os mais corretos, os mais humildes, os mais amorosos. Não, são perversos. E se a gente não mudar o nosso comportamento, aí realmente é uma utopia, inatingível. Mas isso é possível quando a gente muda. É exatamente como eu vi num vídeo essa semana, uma pessoa falando a respeito de acordar às 5 horas da manhã, os benefícios de você acordar todos os dias às 5 horas da manhã. E ele falava, no começo é difícil, e eu lutei, eu colocava o despertador para 7h30, depois foi mudando para 7, depois para 6h30, depois para 5h30, depois para 5. Gradativamente eu fui me aproximando, mudando o meu comportamento. E com isso, ele fala de grandes benefícios, de acordar cedo, para ler, para exercitar-se, e ter um tempo de oração, de meditação. Que interessante. Talvez esse seja um sonho para você em 2019. Emagrecer, ler mais a Bíblia, orar mais, ler bons livros. Quais são os seus sonhos? Para isso, você vai precisar mudar o seu comportamento. Não dá para ser o mesmo, não dá para continuar agindo da mesma maneira. Eu não sei se você chegou a ver em dezembro uma imagem como essa, mas que imagem marcante para mim. E eu fiquei, inclusive, me perguntando por que essa ideia não foi minha? Por que eu não tive essa ideia? Mudança de paradigma. Um Papai Noel negro. Eu nunca tinha visto. Você já tinha visto? Lindo. Importante. Porque tem a ver com essa discriminação, esse racismo velado que se encontra
na nossa cultura, enraizado. E a nossa cultura, gente, ela tem muitas coisas boas, mas ela também tem muitas deformidades do pecado. Então não se iluda achando que a cultura é boa e maravilhosa. Quantos comentários eu vi nas redes sociais a partir das reportagens que surgiram desse Papai Noel num shopping center. Quantas? Gente contra, gente a favor. Ah, mas para que precisa? Aí não tem nada a ver? Tem sim. Tem sim. Tanto tem a ver que foi falado, muito divulgado, muito comentado, porque é algo que não acontecia. Agora olhe o olhar dessa menina para esse Papai Noel. Eu falo para os jovens e para as jovas aqui presentes. Namore e case com uma pessoa que olha para você como essa menina olha para esse Papai Noel. Olha que olhar de admiração, de pureza. Mas olha a conversa desses dois. O senhor é mais bonito que o outro Papai Noel. Por quê? Porque é parecido com o meu avô. Perceba. Essa criança nunca teria a oportunidade de se identificar com o Papai Noel branco. Essa luta também deve ser minha, deve ser sua, deve ser nossa. Essa bandeira contra a desigualdade social e econômica que existe forte no nosso país precisa ser nossa como cristãos, como discípulos de Jesus. Discípulos brancos, muitas vezes, ricos como somos. Somos ricos, porque pobre é aquele que vive, ou melhor, sobrevive com R$70 por mês para sustentar uma família. E uma família grande. Vive com um salário mínimo de R$998. Como que sobrevive com isso? Como que compra remédio, comida, roupa, paga o aluguel e ainda tem saúde e sanidade para continuar lutando? E nós vivemos essa realidade, que é chamada por muitos de um apartheid socioeconômico. Sim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, nós não podemos fechar os nossos olhos e negar que existe gente sofrendo sim ao nosso redor. Nós não estamos vendo, não estamos ouvindo, mas existe muitas vezes. Tem gente pobre, branca ou negra, sofrendo ao nosso redor. Tem gente branca e miserável, gente negra, miserável, sofrendo ao nosso redor. Gente deficiente, sendo excluída. Há desigualdade, sim, no nosso país. E nós somos o nosso país. Então nós somos a nação rica que deixa faltar água potável em casas de milhares de compatriotas nossos. Nós somos responsáveis por mudar essa nação, mudar esse quadro. E nós precisamos parar de botar a culpa no governo e dizer, esse governo não faz nada, e esperar que só o governo faça algumas coisas. Nós precisamos sim arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa. Olhar para os lados, para a periferia da nossa cidade, olhar para o bairro pobre que tem ao lado do nosso condomínio, sem medo e sem preocupação com a nossa segurança apenas, e sim nos preocupar com aquela criança que mora ali, sem esgoto, sem comida, sem escola, sem futuro, sem presente. Tiago está nos exortando, ele está colocando o dedo na ferida e dizendo, vocês desprezam os pobres. Os ricos oprimem vocês, e vocês oprimem os mais pobres que vocês, ou os menos ricos que vocês. Vocês esquecem da pobreza. A gente precisa de atitude nova nesse ano. Essa imagem me tocou profundamente também essa semana. Mohamed Bzik, pai adotivo de crianças terminais abandonadas pelos pais. Normalmente essas crianças acabariam sem vida, em hospitais, sozinhas, abandonadas. Mas, ao invés disso, as que passam pela casa dele, que moram ali até o fim das suas vidas, recebem o seu abraço, o seu afeto, porque é isso que elas merecem,
o amor, a força, o carinho, o calor e a alegria de uma vida que se esvai. O que mais me incomodou e me chocou, passaram já 80 crianças pela casa dele, e muitas outras ainda vão passar. Me incomoda o fato de que, pelo nome você já deve ter percebido, Mohammed Bzik. Ele é um muçulmano. E é um muçulmano que vem nos lembrar, pregando com a sua vida, dizendo o que Jesus disse para a gente fazer. Ame. Ame o seu próximo. Se importe com quem está sofrendo. Se importe com quem está adoecido, física, emocional e espiritualmente. Segunda lição, a utopia da igualdade é possível quando nós amamos o próximo com atitudes, como fez Muhammad, como faz Muhammad, aos 62 anos de idade. Nós precisamos amar o próximo. Diz aí o texto: sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. E apareceu isso, né? Nas redes sociais, nos comentários. Amar ao próximo, continuar amando ao próximo. Isso que parece um mantra, às vezes, uma coisa assim filosófica, distante. Mas o que é amar, se não ter atitudes práticas? Amar é sair de nós mesmos para irmos em direção ao outro. Eu sempre falo isso em cerimônia de casamento. O Henrique já me ouviu falando isso, né? Amor não é um frio na barriga, não, que a gente sente quando a gente namora, está noivo. Amor é atitude. O Francis Schaeffer, um filósofo famoso, teólogo do século passado, escreveu no finalzinho do século passado um livro que chama A Igreja no ano 2001. E profeticamente disse: se o povo não vir em nossas igrejas, se o povo não enxergar nas nossas igrejas, não somente a pregação da verdade, mas a prática da verdade, do amor, do que é belo, se o povo não vir que aquilo que os humanistas certamente querem, mas não podem alcançar humanisticamente, eles não ouvirão e não terão o dever de ouvir. Precisa ser praticado aqui, no nosso meio, como comunidade cristã, como discípulos de Jesus. Outro filósofo diz que o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Atitudes que berram e impedem, muitas vezes, o nosso discurso vazio de amor chegar nos corações. E Tiago diz, no verso 20, que nós não lemos: vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Será que vocês não perceberam ainda? Que a fé precisa vir acompanhada de frutos, de bons frutos, de boas obras. Senão é vã a nossa pregação. A gente está perdendo tempo aqui. Eu sempre falo também para jovens e jovens que vêm me perguntar sobre casamento, sobre a quem eu devo escolher. Qual que é o perfil? Eu digo, olha os frutos da vida dessa pessoa. Porque não adianta ela estar dentro de uma comunidade cristã, ela precisa frutificar e dar bons frutos. Para daí, então, ser comprovada. É um discípulo, é uma discípula. Aí você pode ir. Deus disse, escolhe se é loira, se é morena, se é negra, se é parda, se é amarela, se é vermelha. A pessoa que você vai se casar, tá? Seu critério. Mas os princípios são esses. O que está dentro do coração, que transborda. E é isso que Tiago está dizendo para a gente. Vocês cristãos espalhados pelo mundo, perseguidos, zoados, zombados por aí da sua fé, esse discurso precisa vir acompanhado de prática. Para fazer sentido.
Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. E eu gosto dessa versão da Bíblia, a Mensagem, que fala sem rodeios mesmo. Uma linguagem muito objetiva, como o Tiago fez. E aqui é João falando. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Se a gente não amar o próximo, que a gente está em contato todo dia, o dia todo, muitas vezes, como a gente vai amar a Deus que a gente não enxerga? Um último exemplo que eu quero dar nessa noite. Um exemplo de amor, atitude, prática. Essa é a Nathalie Bonato. Ela é Community Manager da WeWork Paulista, um lugar de trabalho compartilhado que fica lá na Avenida Paulista, lá na Selva de Pedra, na capital do nosso estado. Lá onde as pessoas já não olham mais umas para as outras, não enxergam a dor e o sofrimento um do outro. Lá. Ela tinha um problema para resolver. Tinha um problema simples para resolver, e ela achou uma solução simples. Eu tenho que resolver um problema aqui sobre limpeza, não está dando certo, não está funcionando, a equipe de trabalho está se confundindo. E ela falou, vou criar um relatório que acho que vai resolver isso. A pessoa tica. Se ela limpou, ela tica que limpou. Se ela não limpou, ela tica que não limpou e diz por que não limpou. Às vezes tem uma reunião que estava acontecendo ali, naquele momento que ela ia limpar, e ela não conseguiu limpar a sala. Isso acontece que o relatório demorou 1 semana para chegar. E quando chegou, confusão, caos. Ela diz, eu não entendi nada, e aí nos reunimos e a descoberta foi que 50% do time, que era terceirizado, era iletrado, analfabeto. Ao invés de trocar a equipe, Nathalie teve uma ideia muito melhor. Procurar nos parceiros da empresa WeWork alguém que pudesse alfabetizar os auxiliares de limpeza. E foi assim que ela conheceu uma pedagoga chamada Dani Araújo, que topou esse desafio. Veja o que diz a Nathalie. As pessoas não são descartáveis. Isso tem que atingir o nosso coração, gente. Isso tem que ferir o nosso coração. Não é possível um ser humano como a gente ser descartado por qualquer que seja a razão. Nós precisamos nos sensibilizar com isso. Ela diz, eu não queria que alguém passasse pela minha vida sem ter o meu melhor, sem que eu pudesse tentar. Então eu não queria que eles saíssem daqui um dia e continuassem tendo aquelas profissões, porque eles não tinham outra opção, outra escolha. Eu procurei saber qual era a crença dessa Nathalie Bonato, não consegui encontrar. Mas como eu queria ter encontrado e dizer para vocês, essa Nathalie é uma discípula de Jesus. Porque parece, porque deveria ser, porque tem tudo a ver com os princípios que a gente está vendo aqui, com os sonhos que deveriam estar no nosso coração, de gente que trabalha com a gente há tantos anos e não sabe ler, não sabe escrever, que não tem outra opção, que tem que continuar no mesmo trabalho até o fim da vida. Veja os frutos dessa decisão da Nathalie. Eles fizeram uma formatura lá na empresa, houve muito choro, muita emoção, obviamente, os 3 se formando ali, um jovem e 2 mulheres, e bateu até uma dorzinha de cotovelo de novo em mim, porque como eu queria estar ali naquela foto. Que momento gostoso, mágico. Como eu queria fazer parte disso. E talvez eu possa fazer. Não desse projeto, mas de outro. Do Natal Sem Fome, de furar o poço lá no Nordeste, de uma ONG do bairro onde eu moro.
Ou talvez eu mesmo possa me envolver com uma pessoa que está tão pertinho de mim e que precisa da minha ajuda e que eu sei que Deus me colocou na vida dela para isso. Não adie, porque para mudar em 2019, para você realizar sonhos, você precisa começar mudando. Não adie os seus sonhos. Se você quer alcançá-los, é preciso começar agora a mudar o seu comportamento. Hoje mesmo. Não é amanhã, é hoje. Se é emagrecer, é hoje. Corta aquela pizza que você ia comer depois do encontro aqui. Acabei com a sua noite. Mas é hoje. Se é orar mais, ler mais a Bíblia, é hoje. Já tem o texto de Tiago, capítulo 1 para ler. Não tem nem desculpa do Tiago, não sei o que eu vou ler, deixa para amanhã. Não. Inicie hoje essa mudança que Deus quer fazer e está fazendo na sua vida, que vai transbordar em atitudes, amor ao próximo. Se abasteça de Deus, do coração tem que estar cheio, em primeiro lugar, do amor a Deus e da obediência à sua lei, para daí se multiplicar. Mas não faça isso sozinho, não é necessário fazer isso sozinho, não é aconselhável. Busque ajuda, busque pessoas. Mês que vem nós vamos começar a retomar os nossos grupos pequenos, e esse é um espaço onde a gente cresce na fé juntos, a gente se desenvolve, a gente troca, a gente ora, a gente chora, a gente ri junto, a gente engorda junto de tanto que a gente come, né? Esse é um caminho. O aconselhamento pastoral, nossa equipe pastoral está aqui todos os dias, de terça a sexta nós estamos aqui para atender, para conversar, para encontrar um caminho. O meu tio fala sempre uma frase que eu gosto muito, ele cita o ditado, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então não tem jeito. Mas se a gente se juntar, o bicho foge. Juntos a gente é mais forte. Então não fica lutando sozinho. A gente, como comunidade cristã, pode experimentar de crescer junto, de amadurecer junto e servir a nossa cidade juntos. Para a gente refletir e praticar, que 2019 seja um ano para fazermos a diferença no mundo, ao invés de esperar que algo diferente aconteça. Por isso, mude o seu comportamento. Mude. Billy Graham escreveu num livro chamado O Espírito Santo que um dos sinais de avivamento na igreja cristã está relacionado ao engajamento da igreja nas questões sociais. Nós precisamos olhar para fora, olhar para o outro, olhar para as desigualdades e falar, isso é com a gente. Como igreja, isso é com a gente. A bandeira do cuidado dessas questões estava jogada no chão e foi tomada pelos comunistas, socialistas, mas essa bandeira era nossa. Nós abandonamos. Essa causa é nossa. Tem atitudes de amor, atitudes práticas. Foi isso que Martin Luther King Jr. fez. Ele iniciou um movimento com ações práticas para resolver problemas reais, aparentemente insolúveis, porque ele tinha fé no poder de Deus, em Cristo Jesus, que é o Rei do reino, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e o que precisa para que isso não seja só uma utopia, mas se torne uma realidade palpável, é exatamente isso. A gente crê que, como diz a própria Bíblia, ainda não, mas não é impossível que aconteça. Isso é utopia. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Isso é a utopia do reino de Deus. Não é a utopia da filosofia, mas é a utopia do reino de Deus. Muitos de nós nos achamos melhores do que outros, mas quando a gente se olha no espelho e a gente vê a nossa fragilidade, a gente vê que a gente é pecador, e aí a gente vê como a gente precisa da graça de Deus, e a gente olha para Cristo e percebe que somos todos iguais, pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, mas o pecado nos estragou.
E aí a gente passa a achar que a gente pode ser melhor do que alguém. O sangue de Jesus, ele vem para nos purificar do pecado e nos tornar santos em Deus e novamente iguais. Mesma fé, a mesma crença, um só Senhor, um só batismo. E juntos a gente pode fazer isso como igreja, como comunidade. Sonhe em 2019, vá além. Sonhe algo não só para você, mas sonhe algo que tenha a ver com um Brasil melhor, e comece isso mudando o seu coração, se rendendo a Jesus, refazendo o seu compromisso com Deus, realinhando as prioridades, os valores, e transborde isso em outras vidas. Isso vai mudar o seu ambiente próximo, vai mudar o seu bairro, a sua cidade, e gerar uma grande mudança na nossa nação, em direção à igualdade. Somos todos iguais perante a lei, sim, está na nossa Constituição. Mas também somos todos iguais perante o Senhor. Filhos amados do Deus Pai, salvos pela graça. A cor da pele, a aparência física, a conta bancária, as roupas, os sapatos, os títulos acadêmicos, pouco isso importa. Mas o coração, como está o seu coração? Converse com Deus agora, baixe sua cabeça, converse com Deus Criador que te olha e te enxerga com amor, não com desprezo, não com parcialidade. Converse com esse Deus, coloque os seus sonhos, seus planos, suas limitações diante dele agora.